Então, boa noite a todos. Eu estou tremendo, a voz acho que vai falhar um pouquinho, mas faz parte da emoção dessa noite, do que representa para nós o Vinha de Luz. O nosso mundo, se a gente perceber, está tão atribulado, tem tantas catástrofes naturais, e mesmo seres humanos matando outros seres humanos, tantos acidentes com aviões, com carro, caminhões, ônibus. Então, a gente está nessa energia tão triste. E um ponto de luz da doutrina espírita, o nosso guia é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a consolação que Jesus veio trazer para nós. Então, como hoje é a primeira palestra do Vinha, eu vou fazer uma leitura do prefácio do que o Espírito de Verdade passou para Kardec, que eu acho que vem bem a calhar com esse momento que eu comecei falando. Então diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes, as vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que as vossas mãos tomem a lira, que as vossas vozes se unam num hino sagrado, se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Então, com esse prefácio, dá para perceber o quanto Deus, quando mandou Jesus na Terra, estava preocupado com nós, seus filhos, porque o Pai nunca nos abandona, o Pai sempre está presente, e Jesus veio, trouxe a palavra, trouxe as suas lições. Jesus não era de falar muito, né? Mas trouxe os seus exemplos que nós devemos seguir, amando-nos uns aos outros, né? Como ele pediu. E nessa noite, então, que a gente está muito feliz e emocionado, eu gostaria de agradecer agora, rapidamente, aos encarnados primeiro. Especialmente aos 10 irmãos, amigos, estudantes do Vinha de Luz, que perseveraram neste um ano, se preparando para essa noite. Cada um da sua forma, com o seu dom, com a sua mediunidade e com o seu amor. E nós estamos aqui espalhados, estamos imensamente felizes em recebê-los. E também agradecer agora a Rosângela, agradecer a todos os meus colegas que prepararam o ambiente, de uma forma ou de outra, todos deram o seu toque, outros que são nossos parceiros,
né? Então, o João Mateus ali, que eu estou vendo na minha reta, o Marcos, enfim, muitas pessoas que, se eu for agradecer a todos, eu posso esquecer de alguém. Mas o importante também foi o nosso preparo espiritual. Gente, a gente estudou bastante, a gente estuda bastante, e nós vamos continuar estudando cada vez mais. Porque não é para dizer é isso que a gente é melhor ou não. Não. Nós queremos fazer os nossos irmãos que aqui estão perceber esse amor do Cristo, o evangelho dele. Se a gente trazer para a nossa vida todos os dias, gente, a gente supera muita coisa. Supera. Eu sei que cada um de vocês tem lá no fundinho algo que não vai bem, algo que não está certo, situações tristes, ou de doença, ou de problemas familiares, ou enfim. Mas acredite, Deus não desampara seus filhos jamais. Então, e mandou seu filho mais amado para conviver com nós nesse orbe, que também naquela época já era truculento. Matavam, trucidavam os cristãos que se encontravam, eles escondiam para poderem ler o evangelho, que hoje a gente, graças a Deus, tem as portas abertas e a gente pode divulgar o evangelho. E é isso que nós queremos. Então, assim, eu agradeço imensamente a todos. Desculpem o calor, né? Mas, enfim, faz parte. E assim, a gente vai dar início, então, agradecendo a Deus, principalmente a Deus. E o nosso Mestre Jesus, a espiritualidade que nos ampara e ampara cada um de nós, porque cada um de nós tem um espírito protetor que nos acompanha. E com ele está sempre com a gente, nos auxiliando, nos levantando, nos segurando, muitas vezes, e a gente nem percebe. Então, gratidão. Gratidão ao mentor espiritual dessa casa, aos mentores de cada um de nós, dos nossos grupos de estudo. Estamos aqui emocionados e felizes por essa oportunidade e pedimos amparo e proteção para todos os trabalhos, para as doutrinárias, para os estudos, e poder estar com esta porta aberta sempre, de braço estendido, de braços abertos para receber todos aqueles que quiserem comungar com nós deste amor maravilhoso. Que assim seja. Obrigada. Dois. Tem vergonha. Mas vocês viram, ela tem que ser uma palestrante também. Viu, Regina? Vai ter que colocar ela no... Então, e aí o pessoal diz que eu falo muito baixo. Uma boa noite para todos. Luz, como a Rô falou para nós, no universo, nesse orbe, neste planeta azul maravilhoso, que cada um de nós teve a grande alegria de reencarnar. É um presente. E para nós, como a Rô falou, me perdoem a repetição, é uma emoção e uma grande alegria. E agradecemos a cada um de vocês aqui presente. E como disse a Rô, as portas estão abertas. Todas as terças-feiras nós teremos as palestras públicas, a doutrinária, como alguns dizem. Aqui na frente tem lugar vago. Tem um pessoal lá fora. Meus amigos, a Rô falou do Mestre Jesus e vocês já o conhecem, e eu sei que ele mora nos corações de todos vocês. E hoje eu vou trazer uma parábola para enriquecer mais ainda a nossa noite. A parábola dos trabalhadores da vinha. O trabalho, então, se chamará Na Vinha com Jesus. Muitos talvez já conheçam essa história, porque o Mestre Jesus era assim. Ele contava histórias para todos nós. Num tempo em que nós ainda não tínhamos a percepção evangélica que temos hoje, ele contava histórias para crianças, porque ainda somos crianças espirituais.
E ele queria que nós levássemos para a nossa vida estas histórias. Então ele falava da terra, ele falava do pão que era feito dentro do lar, ele era falado dos grãos que eram semeados, ele falava da água que uma mulher ia buscar na fonte, porque por trás de cada passagem do Evangelho, da mensagem do Mestre Jesus, tinha alguma coisa para cada um de nós. Vamos lá, sejam bem-vindas. Então, quando o Mestre Jesus contou a parábola para todos nós naquela época, ele contou de um dono, de um pai, de um senhor que tinha uma grande vinha. E nesta grande vinha, ele precisava de trabalhadores, de muitos trabalhadores. Então ele saiu a procurar estes trabalhadores e foi à cata, como se diz. Chegando em determinada hora, ele foi lá e convidou: venha para a minha vinha, vinha trabalhar, preciso, siga. E eles seguiram. Na sequência do dia, ele buscou outros trabalhadores. E a cada um que ele se aproximava, ele dizia: pagarei 1 denário, um dinheiro, pelo teu dia trabalhado, pelas tuas horas trabalhadas, ou pelo teu trabalho. E assim foi, durante todo o dia. Tem a 9ª hora, a 7ª hora, a 10ª hora, que se a gente for apurar em um outro momento, a cultura judaica tinha uma forma diferente de tratar das horas. Então, cada vez que tu falava em 1 hora, 7ª hora, 9ª hora, o dia ia crescendo. O dia começava no entardecer e terminava no dia seguinte, 12 horas. Então, era assim que se contava. Então, os últimos, quando ele vai a uma praça e pergunta: o que estás fazendo aqui? Por que não foi trabalhar? Eles disseram: porque não fui chamado, não me levaram para o trabalho. Então segue e vai para a minha vinha que lá tem trabalho. E assim foi. Quando chega ao final do dia, este dono, esse senhor desta vinha, que na parábola o Mestre Jesus queria nos dizer que o dono da vinha era Deus. A grande vinha somos todos nós, a ser cultivada, a ser cuidada, a ser tratada. E o Mestre Jesus, o construtor do orbe, é que estaria ali a administrar, a controlar, a cuidar, a indicar. Quando chega ao final dessa atividade, o dono da vinha chama o seu mordomo, chama o seu capataz, como tem assim no Evangelho, algumas citações, e diz: pague a estes, os primeiros, pague aos últimos 1 denário. E este chama e paga para os últimos 1 denário. Chama os primeiros e também paga 1 denário. Nesta hora, aqueles que chegaram primeiro, no início da manhã, reclamaram, dizendo: como assim? Chegamos mais cedo? Esse calor, a atividade desta vinha, como é que eu vou receber o mesmo valor daqueles que tu trouxeste no final do dia? Um descontentamento deste servo faz com que o dono da vinha diga: por acaso eu não posso decidir e fazer com o que é meu o que eu quiser? Uma mensagem do mestre. O teu olho é mau, porque eu sou bom? Segue o teu caminho e vai, porque tu já recebestes. Esta é uma resumida fala desta parábola muito bonita, que no Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 20. Aqueles que quiserem se aprofundar depois, com mais detalhes, é muito interessante. Mas, amigos, como nós falamos, o Mestre Jesus, há muito tempo, ele vem trazer o seu Evangelho para que nós tivéssemos esse olhar espiritual da vida, para que nós não ficássemos apenas na condição de encarnados, vivendo na matéria repetidamente as nossas frustrações, as nossas tristezas, as nossas lutas. Ele queria apresentar para nós um reino de Deus. E o que o Mestre Jesus então veio fazer neste lindo planeta? Ele veio trazer as boas novas. Ele veio contar de um Pai de amor. Ele veio falar que existe uma vida que pode ser preenchida com o amor dele, desde que eu compreendo os seus ensinamentos. Nesta fala, quando ele busca esse trabalhador da última hora, porque a mensagem, então,
se refere aos da última hora, como sendo aqueles que irão fazer a diferença, eu convido os irmãos para refletirmos o seguinte, amigos. Quando o Mestre, quando a vida nos chama para trabalhar, para exercitar a paciência, para compreendermos as dificuldades da vida, será que nós somos aquele trabalhador da vinha, da nossa vida, então, que não compreendemos que o chamado é para a minha vida? O trabalho se refere ao que eu esteja precisando naquela hora, o desafio a ser vivido. Porque a vida me chama para os desafios, mas eu posso fingir que não vejo. Eu sou aquele trabalhador que achou que deveria receber o mesmo denário. Mas o Mestre Jesus, na grande vinha, na nossa vida, ele não quer aqueles que dizem que trabalharam muito. Como a Rô falou, a doutrina espírita ela não está aqui para dizer que somos entendidos, que desdobramos o evangelho, que podemos explicar de cabo a rabo. A doutrina espírita quer que nós agreguemos valores, informações, para nós nos tornarmos seres melhores. Para a medida que as lutas venham na nossa vida, os desafios aconteçam, nós estejamos fortalecidos com fé, com vontade, com esperança, tendo Jesus no nosso caminho, tendo o amor dele, porque nós falávamos agora há pouco no nosso estudo que o amor resume a doutrina do Mestre Jesus, constrói. O amor cobre uma multidão de pecados, como nós já ouvimos. Então, quando esse Senhor da vinha nos chama para trabalhar, o que ele está querendo dizer para os nossos corações? Como é que está a tua vida? Tu está trabalhando o teu melhor? Tu está te descobrindo como alguém que é falho? Tu admite? A ideia é aqui nós refletirmos sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vivência, porque muitas vezes nós ficamos presos às nossas vaidades, aos nossos orgulhos, às nossas dificuldades de enfrentamento e nos escondemos numa praça. Porque quando ele vai buscar esses trabalhadores na praça, eles estão lá, alguns ociosos, não querem o trabalho, mas tem aquele que respondeu: estou aqui desde cedo. Por que não fostes trabalhar? Porque não fui chamado. Então a mensagem diz que cada um de nós terá o seu momento, baterá na nossa porta a dificuldade, baterá na nossa porta as alegrias, as lutas, sim, porque tudo vem na hora em que nós estamos prontos. Podemos até achar que somos fracos, muitas vezes cambaleamos na luta, porque é da nossa natureza. Mas a parábola quer dizer que todos nós temos condições de ser aqueles trabalhadores que chegaram no final da tarde. Porque esses que chegaram no final da tarde, que receberam um denário, como aqueles que começaram no início da manhã, eles trabalharam menos, fizeram pouco, mas receberam o mesmo valor. Por que será? Como é que estão as nossas vidas, então, nesta grande vinha? Como é que eu me reconheço? Eu admito que eu posso já fazer algo, que não precisa ser muito, mas eu posso fazer a diferença? Eu estou lidando bem com os conflitos familiares? Eu já começo a compreender que eu tenho que ceder mais? Que a paciência tem que fazer parte da minha vida? Porque senão eu fico doente. Senão eu não compreendo a dor do outro. Porque eu quero que ele primeiro me compreenda, que ele me entenda. Então, o trabalhador da última hora, que é aquele que estava esperando a oportunidade, chegamos no orbe terrestre. Chegamos nesse lindo planeta azul. Nos foi dada a oportunidade da reencarnação. É o nosso momento. Cada um vive o seu grande momento. Cada um com as suas dores, com as suas aflições, com as suas dificuldades, com as suas lutas íntimas. Mas todos nós, angariando para um futuro. Porque a doutrina espírita, o evangelho do Mestre Jesus fala para nós. Ele conta para nós uma história de uma esperança na vida futura. Naquela que eu, semeando hoje, irei colher amanhã. Eu acredito que todos aqui, independente da doutrina, todos seguem o Mestre Jesus. Todos têm um único Pai, nós sabemos que é Deus, amor e bondade. E que quer que todos nós, dia mais, dia menos, despertemos. Por quê?
Porque nós podemos pensar que está bagunçado, que as coisas estão em desordem. Existe a violência, existem os acidentes, as mortes, os conflitos, a natureza. Mas sempre que o coração apertar, que eu como trabalhador desta vinha, que cheguei já no final do expediente e que posso receber um denário, posso ser compreendido como alguém que já entendeu a mensagem, eu não posso esquecer jamais que o mundo não está ao léu, ele não tem um comando, que ele não tem um pai de amor, nada está em desarmonia. O que pode estar em desarmonia na nossa vinha pessoal seria a condução das nossas vidas muitas vezes, a forma como eu estou encarando, como eu estou vivendo as situações. Em que momento eu paro, por exemplo, para fazer uma prece? Porque eu quero muito ajudar. Eu quero ser esse trabalhador da vinha, eu quero começar hoje, mas eu tenho a oportunidade de parar e fazer uma prece, mas eu tenho outras prioridades. Então, a busca do Mestre Jesus se dá naquele canto que tu busca para buscar uma prece, para buscar um refúgio, para uma consolação, para um aprendizado. O Evangelho do Mestre se dá na conversa de um irmão com outro irmão. Se dá em parar na rua e cumprimentar. Se dá em poder deixar o que tu estejas fazendo em sacrifício, que não é sacrifício, mas o Evangelho fala, o sacrifício mais agradável a Deus. Porque depois que nós começamos a estudar, que nós começamos a compreender que não existe sacrifício, porque todos nós viemos de lutas difíceis, de famílias, de irmãos, de vivência, e estamos aqui. Mas o sacrifício mais agradável a Deus é aquele momento em que eu deixo de lado as minhas prioridades e começo a entender que o outro precisa da minha ajuda. Eu posso semear hoje. Então, o trabalhador da última hora, ele pode começar na hora que ele quiser. Mas o convite do Mestre diz que eu preciso sair, então, daquela situação mais cômoda que eu me encontro. Eu não quero, como na parábola, eu não quero o sol escaldante, eu quero ficar mais na ociosidade, eu quero aproveitar mais as coisas do momento, eu não quero ser cancelado. Mas o Mestre Jesus tem outras informações, tem outras notícias para nós. Nós podemos viver o mundo, porque o mundo é para ser vivido, estamos na matéria. Mas como eu escolho e a forma como eu conduzo é que vai fazer a diferença na minha vida. O meu sono mais tranquilo, a compreensão do dever cumprido no lar. Porque à medida que nós vamos então aprendendo um pouquinho, estudando aqui e ali, nós vamos descobrindo que a família é a maior vinha de todas. É ali que está o maior desafio. Então, que cada um de nós consiga no nosso dia a dia compreender que nós todos somos os trabalhadores da última hora e fomos todos convidados para esta grande vinha que é o planeta Terra. Olho para o relógio, meus amigos, e me apavoro com a hora. Passa rápido, né? Mas quando eu falo da família, eu quero dizer que quando nascemos no lar que nos foi presenteado, há muito tempo, assim, com a vontade do nosso Pai e o merecimento, ali nós fomos colocados por amor. Então, nesta vinha da família, aonde o desafio é maior, muitas vezes, porque fora do lar é muito fácil ser simpático, ser agradável, são as máscaras que Raul Teixeira, numa das suas palestras, fala para nós. Mas dentro do lar, tu é tu. É ali que tu tem um enfrentamento, é ali que tu tem que construir uma relação com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão. E tu tem que saber que o teu melhor tem que ser dado. Parece que é fácil, mas nós sabemos cada um das suas dificuldades. Porque é ali que aquela família se constitui e se solidifica ao longo da vida para mais tarde, ao longo da caminhada, um segurar a mão do outro. Então a grande vinha, ela é o planeta, depois nós vamos para o lar, nós vamos para a casa espírita, nós vamos para o trabalho de cada um, e dentro de cada um desses momentos é o convite para o trabalhador.
Eu estou sendo crítico em excesso com os meus amigos, com os meus trabalhadores, com os meus companheiros de jornada? Eu não tenho a tolerância de compreender que eu já fui assim? Ou que eu acho que eu sou boa, mas eu sou muito pior do que eu imagino? Esses chamados pequenos, essa situação cotidiana é que se apresenta para cada um de nós de uma forma e que nós podemos refletir. Eu tenho uma mensagem muito bonita de um livro que vocês, se quiserem ter a alegria de poder fazer uma leitura, é Jesus no Lar. Esse livro é do Chico Xavier e é uma psicografia, então, do espírito Neio Lúcio. É uma passagem do Mestre Jesus contando para os nossos corações uma conversa que ele teve em determinado lar. Vem exemplificar muito bem o que nós queremos falar esta noite. Porque quando nós nos damos conta que nós precisamos fazer mudanças, muitas vezes nós temos dificuldades de fazer estas mudanças porque nós acreditamos que é sempre o outro que tem que fazer a mudança. Mas aí a vida me chama, tem as tribulações, eu preciso ser desse jeito perante as situações. Mas lá no íntimo de cada um de nós não devemos esquecer que o amor, o respeito, a tolerância, a compreensão, a confiança são fundamentais. Porque quando nós buscamos a fé do nosso Pai para construir, então, porque a fé ela é construída, ela é uma virtude. Ninguém tem a fé da noite para o dia, ninguém tem a fé ouvindo uma mensagem, mas ela é construída com as lutas, com as dificuldades. É quando eu busco na prece esse aconchego e eu venço os desafios. Ainda assim, a fé que eu construo, ela não vai me livrar dos meus problemas. Eu vou continuar com as dificuldades, mas eu vou saber lidar com eles. Então, todos nós, nessa grande senda evolutiva, nessa vinha de amor, viemos para crescer, para prosperar, para sermos melhores do que fomos em algum tempo passado das nossas existências, falando como reencarnação. Então a oportunidade de cada um se dá hoje. E quando eu busco o meu Pai, Deus, o nosso Pai, para fortalecer esta confiança que eu vou angariando todos os dias através do sacrifício, que não é um sacrifício, através das lutas, das renúncias, os pais com as suas renúncias, os filhos com os seus amores, e por aí vai. A construção se dá da fé. E nesta construção, eu descubro também que eu preciso ter mais fé em mim. A construção da minha vida nesta grande vinha, ela também tem que começar o despertar. Eu confio, eu tenho fé, eu sei que eu sou capaz, eu tenho Jesus na minha vida frequentemente, eu esqueço. Eu sou um ganhador, porque eu cheguei até aqui. Eu posso ir muito mais longe. Nós não sabemos, nós não fazemos ideia da capacidade que nós, espíritos reencarnantes, temos. Mas nós viemos com uma grande bagagem que nós não lembramos, porque o amor do nosso Pai assim permitiu. Mas hoje nós vamos lutar com as dificuldades, com as doenças, com as aflições, com a família, com o trabalho, com o mundo. Mas nunca esquecendo que esse leme não está abandonado. Na grande vinha, na minha casa, no nosso lar, no nosso trabalho, sempre seremos conduzidos por este amor, desde que eu compreenda que eu preciso de ajuda. Eu sou esse trabalhador da última hora que foi convocado e que pode sim começar agora. Quem já começou, quem já está na caminhada, que bom. Mas aquele que por vezes se desespera, que perdeu a esperança, que não sabe por onde começar, aonde ir, busca o Mestre Jesus, busca o cantinho da prece. E quando eu quero ajudar alguém, então, mas eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade, eu posso. Porque nós já sabemos que a prece ela tem um poder magnético tão grande, ela alcança distâncias que muitas vezes por nós é incalculável. Então busque o recanto, o silêncio e busque a prece pelo aquele irmão que tu sabe que está precisando, porque tu já está ajudando. Pede pelo teu planeta,
pede pelo mundo, pede pela tua casa, pelo teu trabalho, pela tua cidade. Alcançarás, se pedir com fervor e com fé, acreditando sempre na nossa capacidade. Esta mensagem, então, meus amigos, como eu falei, se chama Explicação do Mestre. Me permitam fazer a leitura, porque ela é muito bonita, e se eu contar, talvez eu deixe alguma coisa para trás. E o Lúcio, então, é o espírito que Chico Xavier psicografou. Diz o seguinte, com licença. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Carnafaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime? Todavia, como iniciar-me nela? Perguntou Sara a Jesus. Ainda diz mais: temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mestre, mas sinto-me presa a velhas normas. Somos nós, meus amigos, na caminhada. Não consigo desculpar os que me ofendem, que me ferem. Não entendo uma vida em que troques nossas vantagens pelos interesses do outro, ou apegado aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade. Não obstante, o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase intransponíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com fé em nosso Pai Celestial. Aventurou a esposa de Simão que estava presente. Atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quando ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Sara, perguntou o Mestre Jesus, qual é o serviço fundamental da tua casa? É criação de cabras, mestre, redarguiu a mulher curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se, sem qualquer detrito, ficar na ânfora. Em breve, todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados, respondeu. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano, Sara. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés, os profetas, foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos
elevados penetra o coração como alimento novo. Mas aí se mistura com a ferrugem do velho egoísmo. A pequena assembleia, na sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se, com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelá-la e concluiu generoso: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada, meus irmãos, é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. A passagem, como vocês puderam ver, é linda. Linda e requer talvez uma nova leitura com calma, no silêncio, podendo apreciar mais ainda. Somos nós, meus amigos, o povo valoroso que veio depois de Moisés e os profetas, aqueles primeiros que chegaram com a mensagem, preparando o mundo para o evangelho do Mestre Jesus. Os contemporâneos que trouxeram nos seus corações, que somos nós, os justos, os injustos, os crentes, os incrédulos, os bons e os maus, nós somos esta mistura, linda e maravilhosa, ainda assim filhos de um Pai de amor. Esses que lutam todos os dias para poder transformar este leite em algo puro. Esta mensagem fala que nós todos, nós podemos ser esse orvalho que sempre cairá no lírio e será resplandecente. Se eu escolher mudar, fazer o melhor, reformular, refazer, reorganizar a minha caminhada. De mãos dadas, alicerciado com o amor do nosso Pai. Mas eu posso ser esse orvalho que cai na poeira da estrada e se perde e vira um lamaçal. Então eu não trarei, eu não posso oferecer nada de bom, de edificante ou de gratificante. Eu não falo nem para o outro, eu falo para a minha vida. Porque se eu sou o orvalho, eu tenho a plenitude resplandecente do amor, da confiança, da fé, como falamos. Então, essa boa vontade que o Pedro falou para Sara, o perdão e o amor, e a certeza de que nós todos somos este orvalho, que cai todos os dias neste lírio da vida, somos nós, na grande caminhada, trabalhadores da vinha do Mestre Jesus, chamados a todo instante, no seu lar, no seu momento. Não precisamos de grandes estátuas, grandes momentos, obras monumentais. Nós temos à nossa volta, ao nosso lado, muito trabalho, muitas pessoas precisando. E nós somos os primeiros a necessitar. E nós temos o Mestre Jesus, que está aí para nos auxiliar. Eu agradeço a paciência de cada um e o carinho por ouvir a mensagem da noite e por estarem aqui conosco nesta noite tão especial. Agradeço a Deus, agradeço a Jesus e ao mentor, aos mentores desta casa. Retornem todos para os seus lares envolvidos na vibração do amor desta noite e do Evangelho do Mestre Jesus. Muito obrigada.